Olá, bem-vindos a mais um Líderes em Ação, um espaço que é dedicado a líderes de diferentes áreas, em que vêm partilhar connosco a experiência e os desafios da liderança e do empreendedorismo aqui no nosso mercado. E se querem acompanhar este episódio e além deste outros, não deixem de acompanhar o nosso site martecdigital.com, assim como o LinkedIn e o Instagram, onde poderão encontrar outros episódios de Líderes em Ação. E hoje temos aqui uma ilustre convidada, Marta Leite Castro. Olá, Ana, obrigada pelo convite. De facto, esta vossa iniciativa é fantástica, não é? Permite-nos aqui partilhar e ouvir, não é? Isso é muito bom. Muito obrigada. Olha, Marta, obrigada a nós. Sabemos perfeitamente que tens uma agenda também assim super desafiante, porque andas por todo o lado também a contar histórias, tens exatamente este propósito também de partilhar histórias e obrigada pelo teu tempo, a tua disponibilidade e deixa-me aproveitar para te apresentar aqui, para quem nos está a ouvir. A Marta é uma empreendedora digital apaixonada por histórias. Acredita que cada negócio tem uma história única para partilhar. Tem formação em storytelling e experiência em negócios e por isso é que tem este projeto, o N360, que é uma plataforma online que liga pessoas e negócios, destacando sempre aqui a inovação e o sucesso do tecido empresarial. A missão da Marta é simples. Let me tell your story. E então vamos começar a contar aqui a história da Marta e entender, acima de tudo, como é que tu inicias este caminho do empreendedorismo e como é que nasce este projeto do N360. É verdade, Ana, se formos a pensar, as pessoas nem imaginam, e até é interessante estarmos aqui as duas a falar sobre isto, porque isto vai muito mais além do que o N360. Antes do N360 há o Network de Negócios, mas podemos ir aos tempos da universidade, em que eu estava a estudar e consegui arranjar ali uma maneira, porque coincidentemente consegui uma bolsa de estudo, o que aliviou imenso, não é? Obviamente, aquilo que é estudar fora de casa, naquilo que seria a carteira dos meus pais, não é? E as coisas, acho que naquela época, 97, 98, nós estamos a falar há uns bons anos atrás, as coisas eram diferentes e tudo tinha o seu preço e as coisas eram investimentos, não é? Quando as pessoas saíam para estudar e tudo mais. E no meu caso, eu fui estudar com amigas para o Porto, fui estudar Direito. Para quem acha estranho, estudar Direito não foi mesmo sem querer, foi intencional. Eu queria, no limite, ser uma jornalista jurídica, se alguma coisa corresse mal. Muito bom. Na minha ambição, porque eu já queria ser apresentadora, ou queria fazer entrevistas, eu tinha muita coisa das entrevistas. Portanto, eu fui para Direito para ter uma resposta diferente, para, no limite, conseguir ganhar alguma vantagem. Muito bem. E no limite também me especializaria numa área, não é? Que no caso seria a jurídica. E basicamente eu propus um desafio aos meus pais, no caso mais ao meu pai, porque eu precisava aqui do aval dele, fiz todo um business plan de que se eu deixasse morar com as minhas amigas e fosse morar com ele, ficava muito mais barato e eu poderia comprar um carro com esse valor. Então, o meu pai, ao fim de alguns meses de negociação, achou que eu tinha toda a razão, eu consegui o carro, consegui manter as amigas e ainda fui viver com o meu pai e vinha todos os dias para a universidade e senti-me assim, apesar de muito nova, muito realizada, senti-me muito importante na altura, embora até estivéssemos a falar num carro normal, normalíssimo, mas que eu achava o máximo, um carro muito giro, com valores normais, mas eu acho que quando nós temos uma vitória na nossa vida, eu acho que há que saber ter sempre este lado mais ingênuo e mais genuíno dentro de nós para conseguirmos saborear essas vitórias. E Temos assim foi, sempre digo eu. que buscar as vitórias, não é? E aí, tu, num primeiro desafio, digamos assim, já tiveste essa visão, ok, a médio e longo prazo, business plan, quanto é que o meu pai gastaria Exatamente. estando numa casa verde se eu comprar o carro, faço essa deslocação e que estou à mesma com a família e Exatamente. com as amigas. Ótimo. Porque de facto não é a mesma coisa que se calhar se estivéssemos a viver em Lisboa e eu ir estudar para a universidade aqui ao lado em Lisboa, dentro da mesma cidade. Isto era de facto toda aqui não é? Havia aqui todo um empenho familiar naquilo que eu estava a fazer, portanto tinha que haver aqui algo que fosse muito, muito vantajoso para haver esta troca e para conseguirmos ter este projeto em ação. Mas depois, o que é que acontece? Ao fim de 15 anos de entretenimento,
eu de facto continuava e sempre contei muitas histórias, mesmo na área do entretenimento, de facto eu cruzei-me com pessoas fantásticas e inclusive projetos. E houve ali uma altura que no programa que eu fazia à tarde, começavam a aparecer os primeiros festivais, as primeiras coisas. Quando digo festivais, nem eram tanto música, às vezes eram pequenos festivais de sustentabilidade, pequenos negócios que as pessoas iam fazendo, iam contando as suas histórias e eu comecei a pensar, que engraçado. De facto, gostava de ter um projeto próprio em que eu pudesse estar mais ligada a esta área, não é? Mais ligada a este lado mais empresarial e que pudesse com isso ter também o meu próprio negócio. Mas claro que eu não sabia muito bem qual é que ia ser esse caminho. Por isso é que é um caminho que muitas vezes é difícil, é um caminho do desconhecido, mas resolvi estudar comunicação empresarial para ter, obviamente, aqui todas as ferramentas necessárias para fazer esse caminho e não podia ser Voltaste à universidade ao fim de 15 anos. voltei aos bancos da universidade, com a Muito célebre bem. expressão, não é? Com 35 anos. Isto já remonta há 10 anos atrás, que de facto consegui também, porque havia aqui toda esta questão de quando nós temos outros cursos ou quando nós estudamos outras coisas, de facto ficamos com alguns créditos, conseguimos transformá-los, mas não conseguimos tanto como gostaríamos. Portanto, mais uma vez, só o processo de inscrição foi mais outro processo de como é que eu faço isto, como é que eu demonstro isto. Então, tive que fazer todo um trabalho de preparação, conselho científico, para poder entrar e conseguir pelo menos uma parte do primeiro ano, lá consegui, e depois fui parar ao segundo ano com algumas cadeiras do primeiro, porque exatamente tinha que fechar esse circuito, porque não tive, obviamente, aqui as equivalências todas. E então foi muito engraçado, porque eu tinha que fazer estágios. E os estágios levaram-me a uma pequena experiência no mundo corporativo do outro lado, não é? Tive que fazer um estágio tive que escolher uma grande empresa para fazer um estágio. E escolhi a EDP. Fui parar à DMC, Direção de Marca e Comunicação, e foi um estágio ótimo porque me permitiu estar numa grande empresa que tem de facto uma direção de marca e comunicação extraordinária e que está bem dividida, porque por um lado tem a parte da marca muito estabelecida, mas também tem o lado, não é, da própria organização, que é mais interno, que Uhum. também é fortíssimo, porque a empresa é enorme, não é? Não está só em Portugal, portanto permitiu-me aqui ver as coisas de outra maneira. Estive ligada aos eventos e aos pequenos patrocínios, e foi de facto uma experiência fascinante. Pensei, se alguma coisa correr mal, no limite, eu só se for para uma empresa trabalhar, eu vou adorar. Eu acho que, assim, se correr mal, não corre. Foi o que eu pensei. Esta foi a minha base. Eu acho que aqui, acho que nós também, quando pensamos em empreender, nós temos que ter um certo planeamento, o que é muito difícil. Então temos que ter o quê? No mínimo uma base. Se correr mal, onde é que eu vou parar, não é? Porque no fundo eu não estava a começar a minha carreira, não é? Eu estava a recomeçar toda uma nova carreira, então eu tinha que ter uma base. Pensei, no limite, o que é que eu faço? Depois tento concorrer a vagas numa empresa, se acabar de estudar e não conseguir fazer um projeto televisivo como eu quero fazer nesta área, se eu não conseguir estar ligada minimamente a nada desta área, seja. Quer dizer, eu nem posso dizer quer a nível digital, quer a nível televisivo, porque eu acho que nessa altura nem nós estávamos muito preparados para formatos digitais. Portanto, eu Pois acho não, que, pois não. na realidade, era a televisão. Eu nem sequer tinha muito esta opção de fazer o que faço hoje. Eu hoje tenho 2 formatos digitais dentro do Uhum. N360 de entrevistas e tenho 2 formatos de entrevistas na CNN. Portanto, é que não havia este, não é, lado A, lado B, era a televisão. Sim, exatamente. Quer dizer, no limite podia mudar de área e tentar ir para um jornal ou uma coisa diferente, mas de facto não seria a minha vantagem, não é? Eu não tinha essa vantagem porque Claro. não tinha esse background. E então assim foi. No terceiro ano, que foi o segundo ano que eu tive na universidade, eu lembrei-me de, não, e se eu agora fizesse aqui um novo projeto, já na área do que eu quero, e vou tentar que a RTP aceite este desafio de termos aqui um projeto ligado às empresas. E lá Há aqui uma foste história, tu, atiraste, direi vou, a completamente. atitude foi, bora. O Bora. não é garantido, não é? Como na altura nós, como se diz, bons filhos do analógico que somos, que agora, graças a Deus, não é, temos todas essas ferramentas digitais e conseguimos mixá-las e fazer aqui fantásticos trabalhos. Na altura não era assim, e então o que é que eu fiz?
pus a ideia em papel, fui amadurecendo. Quando tive acesso à reunião com o diretor da altura, eu imprimi aquilo e fui propor este projeto que se veio a chamar Network Negócios, onde passaram 500 empresas, 500 convidados, 7 anos de RTP Internacional, passámos em 140 países, estivemos a mostrar o que melhor existe no nosso tecido empresarial no mundo. Portanto, eu acho que isso tem uma força fantástica. Levou a muitas confusões. Eu, ainda hoje, quando as pessoas me veem na CNN, dizem-me: ai, que bom que está de volta, tinha saudades. Como é que foi estar longe de fazer televisão? Eu acho graça, porque não tem mal nenhum se as pessoas não me viam. A RTP Internacional não tem um canal em Portugal. Eu acho que isto faz parte da vida, não é? As pessoas não andam atrás de nós a saber o que é que nós andamos a fazer. Portanto, teve aqui alguma graça e também, de certa maneira, ajudou-me a fazer as coisas de uma forma, como é que eu posso explicar isto? Até mais segura, não é? Porque eu também fui tendo esse palco aos poucos, não é? Eu fui aprendendo também com as próprias entrevistas, com o dia a dia do programa, não é? Com os estágios que fui fazendo. Não foi, isto não foi uma coisa que. Não é? Foste evoluindo de uma forma consistente e construindo. Exatamente. Sinceramente, eu acho que foi uma grande vantagem para mim. Claro que se me perguntassem se eu também gostaria de além de estar na RTP Internacional, porque era um público que me é muito querido, não é? Os programas que eu fiz na RTP passavam todos na Internacional e houve uns tempos da minha vida que eu, durante 5 anos, viajei muito para as comunidades portuguesas a entrevistar portugueses de sucesso no mundo e foram histórias extraordinárias que mostrámos. Portanto, eu estava em casa com o meu público, mas de facto faltava a janela, não é? Aberta para os canais aqui em Portugal. Mas foi ótimo desta maneira e, sobretudo, a história é muito engraçada que eu pensei, quer dizer, agora vou um novo diretor mostrar que 15 anos depois quer estar no mundo dos negócios. Como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou conseguir, não é, fazer com que isto aconteça? E eu acho que as pessoas muitas vezes não, quer dizer, não pensam nisso, mas às vezes é muito mais difícil quando estamos na nossa própria casa, não é? Às vezes, quando vem alguém de fora, parece que as ideias até são muito bem aceitas, porque é alguém que vem com uma novidade. Eu era aquela pessoa que estava a mudar numa área completamente diferente, tudo bem, tinha estudado, tudo bem, que estava a terminar a licenciatura, mas, sinceramente, podia não haver abertura. A história é gira porque tinha sido a primeira pessoa, eu tinha na altura 22 anos, que me tinha convidado para um programa de televisão, que veio a ser um programa cheio de sucesso, que eu não cheguei a fazer, porque eu optei por um programa de cinema na altura, que era o Cine Cidade, e o programa chamava-se Radar de Negócios. Portanto, eu, de certa maneira, houve aqui um alinhamento de astros que me permitiu, não sei, de certa maneira, todo este meu trabalho, porque isto não caiu do céu, não é? Eu preparei isto durante muito tempo, se calhar até durante 2 anos, até à apresentação, fui maturando as ideias, o que é que eu posso fazer, que formato é que pode ser interessante, tudo. Ou seja, foram muitas horas de trabalho e essas horas, se calhar, foram horas que se espalharam em 2 anos, não é? E lá consegui que a ideia avançasse e tudo. Eu lembro muito bem que há uma parte que me marca, que é eu levava uma folha de papel impressa com a sinopse e pusei assim em cima da mesa e saiu depois, passado um mês, uma notícia na Forbes a dizer muito bem de Portugal, ou seja, foi quando começaram de facto aqui as pessoas a pôr um bocado os olhos em Portugal, não é? Porque durante muitos anos parecia que isso não acontecia, não se percebe porquê. Apagados do mapa, não é? Estávamos um bocadinho distantes daquilo que era o mapa. E embora já se faziam coisas extraordinárias, não é? Porque nós não mudámos em nada, nós somos os mesmos, simplesmente agora temos os holofotes em nós. E o mais extraordinário é que eu acho que essa combinação de se começar a falar de Portugal, de negócios, das empresas, com a ideia, com uma pessoa que já tinha um background nessa área, foi a conjugação perfeita para o projeto ser aceito, e foi assim que fiz o meu terceiro estágio. O meu segundo estágio, ou seja, no terceiro ano, consegui incorporar já um projeto que, no fundo, foi intraempreendedorismo, não é? Não foi ainda o meu projeto empreendedor como foi o N360, mas não deixa de ter sido aqui um projeto que muitas vezes quando me chamam para ir a algumas empresas falar, a mudança pode ser dentro da empresa e ser intraempreendedorismo e o colaborador agregar um valor extraordinário porque está a trazer uma coisa nova para dentro da empresa. E eu acho que o que é extraordinário à data de hoje, porque o network de negócios durou 7 anos e eu já não o faço há 1 ano e tal, portanto são quase 8 anos. São quase 8 anos. Isso foi há quase 8 anos e meio que começou. Também estas ideias de termos ideias dentro da empresa não eram tão bem aceitas como são
hoje em dia, não é? Eu acho que hoje em dia nós temos... Não sei se tu notas, Ana, tu contactas com muitas empresas, quer dizer, eu acho que há uma abertura diferente, não é? Eu acho que até o colaborador é muitas vezes convidado a... Hoje o colaborador é convidado a ouvir, não é? Nada melhor que os insights que ele possa dar também. Que ele possa dar. Portanto, eu sinto que, de certa maneira, as coisas mudaram, mas na altura as coisas não eram assim tão fáceis. Também não estou a dizer que são fáceis à data de hoje, mas que a nossa mentalidade está diferente e que a nossa mentalidade está aberta. Muito rapidamente, como é que surge o N360? Ao fim de tantas entrevistas, apesar do digital não ter estado neste ponto, como nós vemos, eu acho que a pandemia veio aqui dar um boom. Eu falava de podcasts antes da pandemia e não conseguia vender um podcast. Com a pandemia comecei a produzir, a fazer apresentações de empresas que me pediam para apresentar podcast, mas não era uma coisa que as pessoas estavam despertas para isso. Então o N360 surge talvez pelo meu gosto do digital, porque eu também em tempo já tinha tido um site, um blog, muito inspirado em algumas viagens que fiz ao Brasil. Eu via que eles faziam muitas coisas pessoais, misturavam agendas da atualidade, era muito giro, criar conteúdos, e eu percebi que adorava criar conteúdos, e de facto estava sempre ligada muito aqui a contar histórias, porque o Network Negócios também contava estas histórias, não é? Nós começávamos logo com a história da empresa, portanto já aí... Só que é que eu sentia? A resposta não era imediata, porque não permitia que o conteúdo tivesse 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos. Era um conteúdo de 45 minutos que de facto já ia parar a um site, que é a RTP Play, e que de facto isso já revelava dentro de uma televisão. É um exemplo, acho que muito moderno e ótimo, que as pessoas depois podiam assistir através da RTP Play, mas não era possível destacar aquelas partes que eram faladas, até porque não era essa a base do negócio, /projeto, /formato, não é? Sim. E se eu criasse uma plataforma em que eu pudesse contar estas histórias, mas de uma forma mais direta, sharp, ou até só uma parte, ou até contar uma novidade? Ou seja, eu vi que no digital eu tinha aqui uma oportunidade de, não é? Se tenho uma história, deixe-me contar a sua história, não é? If you have a business, you have a story, let me tell your story. Portanto, e tudo começa à volta desta frase, que eu acho que é uma frase de facto muito forte, e que, se reparares, Ana, cabe muita coisa aqui dentro, não é? Cabe. Como é que essa crença que tu tens, não é? If you have a business, you have a story, não é? De que forma é que isso acaba por ser... como é que acaba por te influenciar aqui neste espírito de empreendedorismo e de líder? Porque tu também tu tens um negócio e estás a contar uma história, portanto, não é? E estamos a fazer aqui agora. Eu acho que de certa maneira, eu gosto muito desta ideia-chave, porque eu acredito muito numa coisa. Tudo que vem de uma verdade, não é? De um lado genuíno, não é? É depois muito mais fácil de comunicar. Isso é o que eu faço na minha postura, no meu trabalho, é ser natural, ser verdadeiro. Acho que não há como não ter impacto, não é? E eu acho que, de certa maneira, isso também se mistura muito com os formatos e com as coisas que nós vamos fazendo, não é? Claro que trabalhamos com brand content, porque estas coisas custam dinheiro, têm custos, é um vídeo, tem que ser produzido. Há aqui uma série de coisas que nós não podemos escapar, não é? Quem nos dera a nós, não é? Que muitas coisas pudessem ser feitas sem custos ou de uma forma mais simples. Mas a verdade é que é que eu fui fazendo? E isso também me influenciou na minha maneira de conduzir este projeto, porque consegui fazer as coisas de uma forma muito, muito engraçada. Porque eu acabo sempre por agregar equipas de outras empresas nos meus projetos, não é? Por exemplo, um dos meus principais parceiros é o Sapo, e eu, quando estou a trabalhar com o Sapo num determinado tipo de projetos especiais, eu acabo por estar dentro de uma equipa, não é? Que faz parte de outra empresa, mas que me vai agregar um valor enorme, e que eu, por minha vez, tento agregar o valor necessário para que o projeto aconteça. Portanto, isto também tem feito com que a minha maneira de conduzir, não é? Tu falas de liderar, mas eu gosto sempre mais de falar de conduzir, porque de facto acabo sempre por estar assim em equipas que são sempre equipas que acabam por estar ligadas a determinados projetos. Então eu acho que acaba por dar aqui uma frescura sempre à maneira como o nosso dia-a-dia é conduzido. Há quase sempre uma novidade,
não é? E muitas vezes também encaixar em equipas novas. Porque, vou dar um exemplo. Eu faço também muitas apresentações, host de eventos, muitas moderações, que é uma coisa também fantástica que gosto muito de fazer, e que aí não são dentro do N360, mas não deixam de estar associados àquilo que eu faço, não é? Se aquilo Claro. que eu faço tem a ver com o mundo empresarial, obviamente que se eu estou a apresentar um evento, está tudo ligado. E tive uma empresa cliente da Bélgica, e foi muito desafiante, porque eu tive que apresentar um congresso de mobilidade elétrica durante 2 dias. E o congresso era todo em inglês e tinha muitas questões que tinham que ser, de facto, muito estudadas, porque aquilo não podia parecer que eu estava a ler um guião e já estava. Eu, Claro. sem querer, integrei aquela equipa meses. Eu estive a trabalhar de janeiro a abril, com calls consecutivas, com tudo, para poder estar no dia do evento, que foi aqui em Portugal, no Centro de Congressos de Lisboa, completamente integrada e a fazer parte daquele time. Portanto, Sim, sim. sem querer, eu acabo por me juntar a outras histórias, fazendo parte desses projetos durante um tempo, não é? E depois isso acaba por se misturar também pela maneira como eu vou conduzindo a minha vida. Isso é muito rico, porque tu acabas por ter contacto com diferentes culturas empresariais, não é? Já não Sem falando dúvida. de diferentes países, cada país com a sua cultura, mas depois dentro de cada empresa também tem a sua cultura Sem organizacional dúvida. e são equipas multidisciplinar e eu acho que é por isso que também tens esta visão 360 de tudo, não é? Faz sentido. E esta forma de conseguires conjugar tudo. E obriga-me a estar sempre a estudar, não é? Porque eu ao gravitar por várias áreas, obviamente que não posso ser especialista em todas, isso não existe. Eu acho que a minha especialidade tem que estar na comunicação, tem que estar na maneira como eu depois apreendo todos aqueles conhecimentos e depois como é que eu consigo tirar o melhor das pessoas que estão envolvidas no projeto. Eu acho que se houver essa simplicidade, e olha, e essa verdade, estávamos a falar há bocado, tudo corre bem. Agora, é preciso depois muito trabalho invisível, que as pessoas depois, obviamente que não veem esse trabalho, mas é preciso quando se prepara um debate, e tu sabes, fazes estas entrevistas e fazes outro tipo de coisas também ligadas a isto, é muito complicado se tu não estudares, quer dizer, tu não podes chegar a um debate de ânimo leve, não é? Quer dizer, ninguém faz isso, uma pessoa quando está, não é, num projeto em que te chamam para falar seja que tema, eu já falei de coisas, já não sei se há algum tema que me tenha escapado, mas eu de facto tenho andado a gravitar entre todos os temas. Depois é muito interessante porque tens que conhecer currículos, os currículos são pessoas, essas pessoas fazem acontecer coisas, não é, fantásticas, quer dizer, depois tu tens aqui, é uma eterna descoberta, estás sempre a engrandecer o teu dia a dia, não é? Ou seja, é um estudo que depois se torna numa coisa que é boa na tua vida, não é? Ou seja, vais sempre acrescentar mais um ponto, não Eu é? costumo dizer que isto é uma jornada, tem um início, mas nunca tem um fim, porque isto é continuamente, temos que estar a estudar, principalmente quando trabalhamos este mercado empresarial, a área de comunicação, diferentes setores, isto é algo contínuo, mas também nos enriquece, não é? Isto leva-me também aqui a uma questão que te queria colocar, e que tu falavas há pouco, do trabalho invisível. E, portanto, tu és mãe, e de certeza que à semelhança de mim e de outras mulheres, outros homens que estão aqui a assistir-nos, nós colocamos vários papéis vários chapéus com diferentes papéis ao longo de um dia. E então, o que é que eu quero que tu me digas aqui? Não há nenhuma fórmula aqui de sucesso, cada um tem a sua fórmula de sucesso, mas na prática, para conseguir que todo este trabalho invisível seja aquilo que está aos olhos de todos, não é? Como é que tu consegues depois conciliar tudo isto com a tua vida pessoal, a tua vida familiar, com as tuas pequena e grande, não é? Meninas, e a vida social e tudo mais. Isto é um desafio. Tem sido o meu eterno desafio, não é? Então, sendo mãe de 2 filhas, uma que já tem 18 anos, não é? Em que se eu tenho 22 anos de percurso e a minha tem 18 anos, assim, ser mãe tem sido muito Esta confundido. jornada profissional foi acompanhada pela jornada da maternidade, não Na é? maternidade, praticamente, só tive ali nem meia dúzia de anos, não é? Em que nem tanto, não é? Em que estive sozinha, então tem sido sempre um desafio. O que é que eu tento fazer?
Primeiro, eu priorizo muito as minhas filhas, e eu acho que isso se percebe, quem contacta comigo percebe isso. A questão é que eu acho que se houver muita organização e se houver aqui método, as coisas fazem-se, é possível. Agora, tem que haver planeamento, tem que haver aqui uma maneira muito estruturada de se fazer isto, senão as coisas podem não correr bem. E é engraçado que consegui sempre em cada filha, porque elas depois vão tendo várias idades, nos momentos certos, estar lá com o tempo e com a calma necessária, no meio deste turbilhão de coisas que vou fazendo. No caso da Mia é muito interessante, e acho que isto também nos transforma profissionalmente, que é vê-la isto estar para fora, entrar numa universidade fantástica como Bath, não é? Uma universidade que está no top 5 do Reino Unido, uma universidade que ela tinha este sonho. Eu senti que nesta jornada da minha filha Mia, a minha filha mais velha, há muito de Marta e de exemplo em casa que eu acho que ela viu. Ela viu-me estudar para a universidade. E ela tinha, na altura, eu diria que tinha 10 anos, 9 anos, e foi assim que me lembro que ela começou a aprender a fazer apontamentos, aqueles apontamentos dos crescidos. Que ela dizia, mãe, porquê que a mãe está a usar a caneta verde mais grossa? Porquê que está a usar agora o preto mais fino e agora está a usar aí umas palavras com escritas, que eram as keywords? Eu explicava, filha, porque quando nós temos que estudar, nós temos que entender o raciocínio, mas depois não temos que saber as coisas de cor, podemos pôr só as ideias, pronto, ter aqui todo um encadeamento para entendermos as coisas sem precisarmos de forçar muitas coisas, não é decorar, chegamos a uma idade que já não é decorar. E ela olhava para mim e dizia, vou começar a fazer igual à mãe. E muitas vezes estávamos sentadas aqui nesta sala, onde muitas vezes viram o meu escritório, embora eu até tenha um escritório, eu fujo para a sala, que é um ambiente onde eu gosto de estar, e via a minha filha Mia estar ao meu lado. Portanto, claro que ela fez tudo sozinha, claro que o mérito é todo dela, mas é bom sentirmos que passámos este tipo de valores, não é? Ou seja, compromisso, dedicação, Qualidade, foco, não é? nem falo de muito estudo, porque Uhum. é preciso estudar muito, é verdade, mas se houver esta base para um aluno que esteja a fazer um liceu, é mais na reta final que eles de facto depois têm que ir estudando mais, mas se houver esta base, consegue-se fazer com que essa passagem seja mais leve, não seja tão pesada, porque muitas vezes o que acontece é quando os nossos filhos não têm acesso geralmente a esse tipo de informação, muitas vezes não ligam nenhuma, acumulam matéria, depois estão desesperados, têm que estudar, têm que o chamado marrar e não sei o quê. Eu acho que é muito mais fácil quando nos organizamos, e muitas vezes eu vi isso na minha, assim, mas ela está tão relaxada e tem teste amanhã. Eu ficava preocupada, mas ela não, porque ela tinha as coisas estruturadas. Ao longo do tempo e certamente espelhaste isso também para ela, não é? Portanto, acho que respondendo à tua pergunta, mas achei que esta parte é um momento muito simbólico para mim, não é? Acho que ver um filho a ir às aulas numa universidade e contar-nos as aventuras e o que ouviu, o que não ouviu, e inclusive ela também está a ter aulas, não só porque ela está em business e advertising, também chega a ter aulas de direito, ela dizer, agora eu percebo, a mãe tinha essas cadeiras assim, aquilo é muita coisa, é muita informação, é muito giro ver esta troca, esta partilha. Acho que a vida também é isto, não é? São legados que nós recebemos e deixamos e que está na base desta nossa conversa. A vida é uma partilha, não é? É verdade. E o melhor legado que a gente pode deixar é realmente ver os filhos a terem os valores que nós lhes passamos, isso certamente. Mas olha, diz-me uma coisa, Marta, tu andas no meio disto e falando aqui no caso até da Mia, que tiveste há pouco tempo, acompanhaste, e no meio estavas com um turbilhão de coisas a acontecer, depois de repente estás em Lisboa, mas depois vais para o norte, depois vais para o sul, no meio disso tudo, de certeza que já tiveste situações de género chegar, isto só me apetece é desistir, ou nunca te passou pela cabeça desistir? De certeza assim, há aqui sempre picos de trabalho que a pessoa pensa, como é que eu me fui meter nisto, não é? eu não sei se desistir propriamente não, porque não sei explicar, acho que quando nós acreditamos e gostamos muito de uma coisa, acho que nós não conseguimos, não sei, deitar a toalha ao chão. Não está no dicionário desistir. No meu não está. Agora, posso de vez em quando pensar que se calhar
talvez possa começar a ir mais para a esquerda, mais para a direita, que eu acho que isso sim é muito importante e acho que devemos ser sempre aqui muito sinceros. Há momentos em que já pensamos, mas espera aí, será que fazer isto tudo ao mesmo tempo está certo? Mas não é na lógica do desistir, não é? Pode ser sempre na lógica do e se eu agora fosse fazer mais para este lado do É a que para experiência, aquele? não é? Que tu vais-te Exatamente, desenvolvendo. mas não propriamente o Boa. desistir. Isso eu acho que Não acho faz que essa parte do teu palavra dicionário de todo, acho não que é? essa palavra para mim não. Mas no Ajustar, fundo, mudar, melhorar, o que tu possas imaginar. isso sim. Mas sim, ultimamente tenho voltado muito ao terreno, tenho andado a gravar pelo país, com Marcas com História, né, que é uma série documental. Tenho voltado muito àquele terreno que andei há muitos anos atrás, mas agora nesta lógica mais empresarial, e de facto é fascinante porque em vez de eu receber num estúdio essas pessoas, sou eu que vou ao palco delas, não é? Vou às suas empresas, ver exatamente o que acontece no terreno E é e é completamente muito diferente. gratificante. É Completamente. muito. Imagino que sim, Eu, absorve-se muito. é. São muitas horas de viagem, acordar muito cedo, mas depois chegar lá e esquecer que as horas passaram e ver as coisas espetaculares a acontecer e dizer, Super valeu rico. a pena. É super rico e no fundo estás em contacto com outras histórias de empreendedorismo, não é? De liderança que também te vêm inspirar no meio disto tudo, não é? E quando falamos muito nesta área de empreendedorismo, há uma palavra que tem que estar realmente muito presente, que é a resiliência, não é? Isto realmente temos É. que, se não sabemos, vamos aprender a ser resilientes, porque se a palavra desistir não está no nosso dicionário, a resiliência de facto tem que estar. Qual é o teu maior exemplo aqui de resiliência que queiras partilhar connosco? Eu acho que é uma excelente pergunta, mas eu acho que tem sido todos estes exemplos que eu tenho contactado ao longo destes anos, não é? Porque, olha, como disse, no Network de Negócios, não é? Foram muitas as empresas que lá passaram e as pessoas com quem eu falei. E não deixa de haver uma conversa sempre pessoal sobre isto. No P+, também já entrevistámos dezenas de empresários. O Radar, que é um projeto mais recente, também temos tido já mais contato com empresários. O que eu sinto é que em todas estas conversas há sempre um exemplo de resiliência que mostra a própria resiliência do nosso tecido empresarial. Porque a verdade é essa, nós temos vivido uma história muito ligada a essa resistência, porque há talento, há muito talento, não é? E há muita dedicação. E às vezes não há as melhores condições, não é? Nós sabemos disso, não é? Ou não há as alavancas que precisávamos para crescermos mais, porque temos direito a isso, merecemos isso, não há a menor dúvida. Eu talvez assim gostava de elencar não um exemplo, mas um grupo, não é? No fundo, esta expressão, não é? Do tecido empresarial, eu acho que é um grande exemplo de resiliência. Ótimo, que bom, que bom. Olha, e neste mundo em que, pronto, eu costumo dizer, não é toda a gente que cria uma empresa, criar uma empresa é uma jornada, não é algo fácil. Ou melhor, hoje em dia é fácil realmente chegares e crias uma empresa rapidamente com o digital, não é? Essa é a parte boa do digital. O que é que não basta só criar assim a empresa? Há muitas outras coisas para fazer. E se calhar há aqui alguns exemplos, alguns conselhos que tu até possas partilhar connosco de alguém que queira abrir hoje uma empresa, qual é o maior conselho que tu possas dar e que está assim escondido e que muita gente não consegue ver. Na prática, o que é que se pode fazer e o que é que não se deve fazer de acordo com a experiência que tu já tens nesta jornada? Bom, não é que eu seja, obviamente, aqui uma especialista nessa parte, mas obviamente que tive que me organizar e tive que fazer as coisas bem feitas. Acima de tudo, eu acho que nós temos de ter um bom acompanhamento contabilístico, ou seja, não vale a pena achar que sabemos tudo e fazer as coisas sem esse profissionalismo, não é? Temos que ter uma pessoa ao nosso lado que nos diga, não é, quais são os caminhos e muitas vezes qual é que é o nosso melhor enquadramento fiscal e todas essas coisas. Mas, sobretudo, eu acho que tem que haver aqui muito planeamento, não é? Ou seja, se eu me meto numa jornada, não é, de vou abrir uma empresa, tive que fazer todo um site, tive que ter recursos para imagens, vídeo, quer dizer, eu tive uma série de coisas que tive que planear, que são custos que vamos ter e que muitas vezes nós achamos que vamos ter as vendas X, Y e Z e elas podem não acontecer, não é? Portanto, eu acho que as pessoas têm que, sobretudo, ter aqui uma grande noção de planeamento, não fazer as coisas de ânimo leve,
não é? Mas ao mesmo tempo, se acreditam, se estudaram para tal, e quando digo estudar não tem que ser estar numa universidade, estudar pode ser a pessoa de repente dedicou-se nos últimos tempos só àquela matéria e muitas vezes pode ter um background diferente e conseguir os mesmos resultados. Mas quando digo estudar é estar preparado, porque no momento em que a máquina começa a andar, não é? Não dá para parar. E as pessoas têm que contar que muitas vezes o primeiro ano, o segundo, não é como nós achamos que devia ser, porque nós querer muita coisa queremos, não é? Mas as coisas têm muitas vezes um tempo. Também há exemplos belíssimos de empresas que têm, assim, às vezes um primeiro ano extraordinário e surpreendente. Então, hoje em dia com o digital podem acontecer exemplos assim, mas sobretudo é mais fácil quando as escalas são maiores, não é? Quando há uma coisa em questão que é global ou que não está reduzida a um só país. Nós temos é que ter muito em conta o nosso enquadramento, onde estamos, o que é que estamos a vender. O que eu estou a vender é só para Portugal, o que eu estou a vender é só para um nicho, o que é que eu estou a fazer aqui, não é? Eu acho mais do que tudo, não querendo estar não é? Não sendo a minha especialidade, eu acho que é estudar muito bem a situação, estar preparado para ela, planear e contar que às vezes as coisas não correm exatamente como nós achamos que devia correr, não é? Interessante, falas muito do planeamento e às vezes, se calhar quem está a ouvir vai dizer, ok, é planeamento. Planeamento é muito difícil, não é? É muito difícil, é muito complexo e a verdade é que tem que ser um plano A, um plano B, um plano C, muitas não é? vezes temos que ter vários planos, exatamente. Portanto, e aí entra um bocado outras coisas que estão dentro de nós e que nós temos que estimulá-las e temos que conseguir apurá-las, que é a elasticidade, a flexibilidade, a resiliência, o aguentar e o continuar sempre a acreditar, que eu acho que é isso que faz toda a diferença. Agora, não é o acreditar tapado, achando que eu vou acreditar e não vou fazer nada por isso. Isso não existe, não é? Isso não existe. É o acreditar, tendo em conta que, ok, preparei-me, se eu acredito, vou em frente. Acho que isso é importante. Estamos a ter esta conversa, já estamos quase a chegar aqui ao fim, mas até me está a fazer lembrar um episódio que nós tivemos aqui também no Líderes à Ação com a Diana Taveira. E, portanto, quem não ouviu, convido a ouvir esse episódio em que ela falava a dado momento que queria muito criar o seu projeto e foi criar, etc. Até que percebeu que tinha que pagar impostos e que nunca ninguém tinha ensinado. E agora fez-me lembrar um bocadinho essa tua conversa de ter apoio contabilístico, saber com o que é que vai contar, porque não basta só criar a empresa, e hoje em dia é tão fácil criar uma empresa online, uma empresa na hora, mas há muito mais atrás disso e há muitas soft skills, como tu agora acabaste de falar, em várias também. Portanto, não só hard skills, mas depois a parte toda de soft skills. E outra coisa importante que falavas era realmente fazer-nos acompanhar por pessoas que nos possam ajudar, especialistas no mercado, com a parte jurídica, a parte contabilística, a parte financeira, o que for. Portanto, super, super interessante e de facto são aquelas dores que nós temos e que são comuns e que às vezes não se fala. E olha, terminando aqui, queria só colocar-te uma última questão para fecharmos aqui em grande. O que é que tu queres ser quando fores grande e que ainda não és? Tantas coisas, Ana, tantos sonhos que eu ainda tenho. Eu às vezes ainda me surpreendo a mim própria como é que eu ainda quero fazer tanta coisa. Às vezes olho para trás, parece que ainda não fiz nada. Parece que ainda tenho tantas coisas por fazer. Uma experiência que me marcou foi dar aulas no ISEG para executivos, mas eu gostava de alargar essa experiência um dia aos mais novos. Gostava de ter um papel como aquele papel que se calhar não encontrei quando eu precisei de respostas, quando eu quis seguir televisão e não sabia a que porta bater ou o que fazer e tudo bem, fui para direito porque achei que podia ser uma maneira, mas tantas coisas que muitas vezes uma pessoa com experiência na área da comunicação para alunos que querem seguir essa área podem fazer a diferença na vida destes alunos, destas pessoas que também têm sonhos e ambições e que muitas vezes é só dar-lhes pistas, não é preciso fazer nada por ninguém. Às vezes mostrar que há mais caminhos, mas é apenas um dos sonhos que eu ainda tenho para fazer, ainda há muita coisa. Mas quem sabe ainda possa vir daqui a uns anos uma experiência ligada
mais estes jovens universitários. De mentoria. Não sei, quem sabe mesmo lecionar, não sei ainda não sei os moldes, mas é uma grande ambição minha. Há muitas coisas que eu gostava de fazer, eu gostava que o nosso país tivesse nas escolas uma área de comunicação que todos pudessem ter acesso, não é? Como se prepararem um dia para falarem em público, Sim. como pequenos skills. Por exemplo, a Mia teve no ensino inglês, a Mia preparou-se, a turma toda preparava-se, tinham que fazer apresentações muitas vezes, e acho que porque é que nós não podemos ter isso nas nossas escolas? Porque é que nós não podemos ter tantas coisas que se podem fazer com profissionais, não é? Como nós, que podemos estar disponíveis para levar um bocadinho, não é? De pequenos, parecem pequenos nadas que se farão toda a diferença no futuro. Mas pronto, ainda Muitos sonhos, então isto quer dizer que temos mesmo que continuar a acompanhar, porque acho que nessa cabeça tem sempre tantas ideias. Olha, Marta, eu gostei muito, mesmo muito desta conversa. Eu resumindo aqui uma palavra, numa ou várias, acho que passaste aqui várias mensagens, uma é a questão do quão é importante o planeamento, a gestão do tempo e termos métodos e acreditarmos realmente naquilo que fazemos. Eu acho que isto foi uma mensagem muito clara que tu deixaste. E outra coisa que a mim ressoa muito é que, de facto, nós temos muitas prioridades, mas a família está em primeiro lugar. Sim. A Marta até fala aqui da primeira experiência, que foi a questão com o pai. Portanto, os valores da família são importantes e com esses valores que nos estão a nortear, não é? E sempre com histórias verdadeiras, o sucesso é aquilo que também nós vemos e sentimos. Olha, Marta, muitos parabéns. Muitos parabéns. Olha, obrigada e parabéns também por esta iniciativa espetacular. Acho que é muito, muito boa. Precisamos de mais coisas assim. Ana, obrigada. Obrigada, Marta. E para quem está aqui a ouvir, portanto, podem colocar as questões aqui também no nosso LinkedIn, no nosso YouTube e teremos aqui, obviamente, toda a disponibilidade também para responder. Obrigado para quem está desse lado e continuo aqui a seguir a Martec Digital e agora também N360 com a Marta Leite Castro. Muito obrigada, Marta. Obrigada a todos. Ana. Beijinhos, obrigada. Muito obrigada.